Pô, mano. Assim, eu não trabalho lá. Os caras tá no chat aí, ó. Se quiser ver com eles aí. Cloud9, preto. Não sei. Como é que você... O que você fez pra você ser... Tá, bora. Brasileirinho. Pedro. Aqui no chat não. Vocês resolvem no DM aí, mano. Sai. Ô, para aí, mano. Para aí. Por favor. Muito bom dia, Muito boa bom dia, tarde. tchau. Salve, salve, brasileirinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos? Boa Espero tarde. que todo mundo aí esteja muito bem. Hoje a gente vai Opa, café, conversar tchau. sobre um vídeo que eu já falei bastante tempo atrás. Tava sem saco de gravar ele, gravei outras coisas que eu queria gravar antes. E calhou que algumas coisas aconteceram em relação ao meta, que é muito bom eu poder voltar e gravar esse vídeo só agora, porque eu acho que a gente pode conversar sobre aspectos diferentes, de coisas diferentes relativas ao jogo. E a gente vai Legal. falar sobre a campanha da Nova Steam no Masters e o como esse meta que tantos choram, agora é só Judge, blá 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 blá, ele é forte e eles descobriram isso e eles conseguiram masterizar mais que os outros times, mas não é só isso. Esse é meu intuito aqui hoje, é mostrar pra vocês pela primeira vez aí como que vocês têm que enxergar o jogo, como eu enxergo o jogo. Essa aqui é só a minha opinião, é os meus 2 centavinhos ali do que eu acho que eles têm de forte, que eles tiveram de forte aquele campeonato, que muitas das vezes você não precisa ser o melhor time do mundo sempre, você precisa ser o melhor naquele campeonato, naquele torneio, e é isso que a gente vai analisar hoje. Mas... Inclusive, esse é um dos grandes motivos que a gente não tem um time sendo campeão consecutivamente, né? Tipo, 2 vezes seguidas. É justamente por esse motivo. antes, Meta se muda muito. inscreve, curte, compartilha, manda pros amiguinhos, comenta o que vocês acharam do vídeo, se inscreve na porcaria do canal. Tô todo estourado e tô fazendo vídeo, tô tentando dar uma moral, tentando abrir um canal de diálogo, um canal de conversa. Pra mim é importante isso. É um modo também de eu esvaziar, ter um contato com as pessoas. Eu noto que quando as pessoas vêm conversar comigo, eu sinto que elas já se sentem íntimas minhas, isso é muito bom. E antes de falar sobre isso, Tem essa intimidade? sobre esse chororô que existe em relação a Neon e o porquê que você não me vê chorando em Twitter sobre a gente XYZ está quebrado. E o porquê que eu não acho que isso é positivo para você, jogador, e positivo para você, comunidade, se abraçar a isso. Existia uma época que a Raze dava dano igual um cacete. Ela era o Rambo do jogo. Ela dava dano a milhar. Aí teve uma época que a Jett tinha 3 smokes. E faz parte. O meu ponto aqui é, você sempre vai ter uma coisa dentro do jogo que vai se descobrir desbalanceada e às vezes quebra muito o jogo, como um Terro foi, como um Chamber muito forte foi, como o meta de... Não, calma aí. Quem colocou isso aqui? Mano. Já da puta, cagou muito. Cara, esse jogo aí eu tava no flow, velho. Tava matando muito esse game aí. Aí nós perdemos esse mapa, nós foi pra Pearl. forte foi. Como A o partir dali meta de banimos Pearl Judge hoje em sempre. dia tá muito forte. E qual é o meu ponto em relação a isso? Quando alguma coisa está muito forte, você tem 2 alternativas. Entender rápido, usar e ganhar usando isso, ponto. Você tem um segundo método que é ser lanchado por isso, em vez de se adaptar e aprender a fazer isso, entender que Valorant é aprender o momento do jogo, aprender como você pode usar as coisas mais fortes do jogo e jogar em cima delas, ou você pode ficar chorando, igual um frango, no Twitter. Porque nada vai mudar. E vou falar pra vocês, eu não tô falando isso quanto brasileiros que eu tenho visto fazer isso, não. Eu vejo muito americano fazendo isso, americano dentro da própria liga. Pra mim, isso é coisa de fracassado. Se você se convence que tem alguma coisa que está muito forte, que tá quebrando o jogo, e você não consegue trazer pra você, isso é um problema seu. É você não conseguir adaptar a sua equipe a isso. Falo, jogador, staff, eu vejo do mesmo jeito sempre. Quando sai alguma coisa nova, eu tento implementar. Deu certo, deu bom, mas você tem que entender os limites de jogo. Qual é a grande vantagem que a Nogshin apresentou nesse Masters? Eles Cara, é que o que masterizaram... ele tá falando aqui, mano, eu vou ser sincero com vocês. Isso aí não é sobre americano, brasileiro, não é sobre uma região específica. Isso aí é FPS player, mano. É que, tipo, esse papo que ele tá
tendo aqui é que a gente tá... Nossa, acabei com choque nesse frame, né? Peraí. Boa. Esse papo que ele tá tendo é um negócio que a gente falava isso no LoL, mano, lá em 2014. É normal. É a mesma coisa que, sei lá, tipo... em 21, quando o meta era Viper. Em 22, que era roubado a Viper, né? Quebrou o jogo. Em 22, quando o meta virou Astra e Chamber. A gente... Pô, vocês lembram como a galera chorava pra Astra nessa época? 23 com Harbor e Sky, né? 24 com Gecko. 25 com Terro. É normal, é o bagulho do jogo. Eu acho o Neon uma bosta pro jogo. Eu acho uma merda. Eu choro pra caralho. Mas tô aposentado, eu posso chorar. Mas se eu tivesse jogando contra Neon, meta de Neon, eu ia fazer meu time todo comprar uma Shore, ia ter que fazer economia no econômico pra conseguir equipar uma Shore e colete 2. Ia ter que ter um cara numa posição específica, com uma Buck e uma Judge. Eu achei que até que a galera demorou pra picar a Vyze contra Neon. Demoraram muito. Porque, tipo, o Deadlock não segura, que o Joy não segura. Cypher, o fio não é o mesmo mais, né? É uma bosta esse fio aí. Agora eles descobriram a Vyze que faz tempo pra Neon. Porque quando o boneco toma dano, ele toma slow, né? Mas o que ele tá falando é pra se adaptar. É que normalmente, tipo assim... O jogador que ele não é profissional, cara, ele vai chorar pro meta. E, mano, sendo sincero, todo mundo aqui sabe que... Até ele, tipo, todo mundo que tá jogando, ele sabe que, mano, a Neon... Que merda jogar contra isso, tá ligado? Mas, se tá roubado, você tem que usar. E além de você ter que usar esse meta, você tem que aprender a jogar contra. E pra você aprender a jogar contra, não é só assistindo. Você só aprende a jogar contra quando você joga, né? Com a Neon, com a Judge, com a Buck. Não, eu vou pausar ali, que eu falei. Vou falar. Mas assim, ele tá falando de uma perspectiva de jogador, né? Ele não tá falando de público. Tipo, é o jogador que fica tweetando, né? O jogador nem tinha que usar Twitter. Quem apresentou nesse Masters, eles masterizaram mais o meta de low buy do que outros times. Melhor, paciência. E aí é onde eu vejo que, tipo assim, eu vou olhar o jogo como técnico, não é curioso que alguns times estão dando mais certo do que outros. Por exemplo, Não, é uma grata é surpresa normal. ver que a Cru tá jogando muito bem. Eu tinha uma impressão do Sadak nos outros anos que ele entendia o meta, mas ele tentava quebrar o meta jogando alt-meta. E eu achava que, tipo assim, quando ele começou a tentar fazer isso, era um período que não tava dando muito, porque tinha alguns metas que eles estavam muito fortes. Com a Loud eles bolaram toda uma composição muito diferente, tentaram quebrar o meta jogando um meta diferente. Depois, quando eu vi ele jogando na Carmine Corp, eu também acho que ele viu um meta de terror. Eu não sinto que eles aproveitaram isso daí muito bem. Não. E agora ele tem aproveitado muito do que o meta tá dando, então eu acho que essa Sakura tá muito forte, eu vejo eles fazendo bons fundamentos de mapa. O Dante tá amassando de Neon, o moleque tá abusando do que a gente tá podendo dar agora, e é isso, é o jogo. Parar de chorar. Tipo... Pera aí. Carmine não, é Cru, né? Tipo... Se a Neon não fosse meta, esse time aqui ele podia estar bom, mas ele ia estar bem diferente. Por conta da Neon ser meta, fica muito mais fácil pro Sad Hack e pro Les conseguir arrumar o time deles, porque eles não vão perder tanto tempo taticamente, se achando no meta. Não tem nenhum desconforto aqui de função nem nada. Então eles conseguem focar na comunicação, focar no team play, né? Focar no time no geral, no coletivo. Enquanto a NRG é o contrário. A NRG se fudeu nesse meta. Se fudeu. Porque eles têm que se adaptar a um meta muito mais agressivo, um meta que tem que puxar jogada, um meta que o Mara tem que puxar Judge, ele tem que abrir sozinho. Então a trade é diferente, porque o boneco é uma Ferrari, tá ligado? Então você vê aqui, né? A comp tá espelhada. A comp é igual, né? Nossa, foi os dois mapas na mesma comp? Foi. Então, assim, a NRG,
Eles não conseguem focar no time deles, por quê? Porque eles não estão adaptados ao meta. A Cru encaixou como uma luva, né? O Sadhack tá jogando muito bem, ele pode só focar na dele, porque o Dante Deus sabe o que ele tem que fazer de neon, ele sabe as fraquezas e os pontos fortes também do boneco, o limite. O Lessa de Viper. O Silence de Vice, porra. Silence Sentinela, junto com o Les ajudando ele. E o Muzeira, que não é mais o Muzeira hipotético, né, mano? Então o Muzeira encaixou também muito bem aqui, que ele tá jogando de iniciador faz muito tempo. Então, esse time aqui, ele conseguiu focar nele. Eles conseguiram focar neles mesmos sem se preocupar com meta. Então, por isso que encaixou. Aí entra a Leviatã também, né? A Leviatã, cara, mesma coisa. Os moleques tão liso, né? O Sato pode jogar de Fênix. O Spike tá jogando, pode jogar de Neon, o Blowzinho de iniciador, o King de controlador e o Neon de... Pô, o cara tem o nick de Neon, é sacanagem, né? E o Neon de sentinela, tá ligado? Isso funciona também. Então, assim, a Fúria, eles têm o Alin. Pô, a Fúria tem o Alin, caralho. O Alin tá muito bem de Neon. Absurdo. O MIBR tem o Zekin. Sorte que a gente tem o Zekin. Porque o Aspas não tá puxando o Neon, mas eles estão jogando de double duelista. E ainda assim, ó, na Raven, que eu falei, né? Pra mim, essa Raven aqui é muito difícil você não ter Neon. Eu acho que aqui eles já estão off-meta. Funciona, porque são os caras, tá ligado? Mas se o Aspas tivesse a Neon aqui, essa comp ia ser muito mais roubada. Muito mais roubada. Ou até mesmo o Fênix e o Zekin de Neon, né? Só que aqui na Split funciona a Neon e a Raze. Só que eles jogam sem Viper. Mas ainda assim é double duelista. Eles conseguem jogar porque eles têm uma proatividade maior, né? O Zequinha consegue criar muita jogada de Neon. Enfim, não é coincidência o top 4 hoje do América ser full Latam. Tá ligado? O Virtus não tem uma Neon tão boa quanto os caras. A Hundred Thieves, porra. Né? A Sentinels agora entrou o Jaren ali, pelo menos, mas a Sentinels tá meio cagada. Quem tá jogando de Neon aqui na Envy? O Kazint. Cadê? Split, Jet e Raze. Tipo, mano, tá fuck, velho. Enfim. É o meta, mano, não tem. Quanto mais você chora, mais você apanha. No Twitter e vai resolver o seu problema. Vai jogar o jogo. A Neon está forte do jeito que ela tá com o Judge. Ela só prova uma coisa. Não adianta você passar 10 horas jogando a desgraça do seu DM se vai passar um cara te slidando, te Não rasgando. adianta. Ai, mas não é justo, eu treinei muito minha mira. Você treinou sua mira, você não treinou seu cérebro. Se você treinar o seu cérebro, você vai entender que, pô, eu sou uma Neon, eu tô jogando split. Pô, tem vários ângulos closes aqui que eu nem preciso ter mira, só preciso estar bem posicionado, preciso pegar timing, Não. preciso entender o timing da jogada. Isso é um recado muito direto, até pros duelistas, porque você ficar jogando 60 horas de DM não vai mudar nada a sua realidade. Você vai ser amassado, porque conceitualmente alguém entende o jogo mais do que você. Então, esse daqui é um ponto de start para esse vídeo. Só para fechar esse assunto da Cru, eu olhando pelo jogo assim, eu acho que eles são um time mais forte com a gente dentro do grupo, que eu vejo fazendo conceitos bons de jogo. Acho que a gente deixou um pouquinho Tá muito no desses meta, conceitos de jogo meio aquém nesse último jogo. Foi horrível. Mas acho que a gente veio apresentando isso muito respeito, bem ao longo dos últimos jogos. Então, Sim. acho que a gente é um time muito sólido nisso também. Então, vai ser um jogão. Agora, bora falar sobre Jogaço, hein? Fúria contra a Cru. a Nogshin parece que eles jogaram só em cima de Judge, coisas do tipo. Não. Mas não é isso. O primeiro ponto é que é o seguinte: enquanto o mundo inteiro jogava de Waylay, Judge, o Dambi masterizou todo o jeito dele jogar em volta de armas de economia baixa. E mais do que isso, eles entenderam como melhorar a map pool deles dentro do próprio campeonato. Onde que eu quero já começar mostrando isso daqui pra vocês? Teve um jogo contra a G2 que eles estavam jogando Abyss. Eles jogaram com duplo controlador. E o que aconteceu? O cara que é o sentinela do time, não consigo fazer aspas porque minha mão não mexe, era o Ivy. É o Ivy, né? É o Ivy. E ele tava jogando de Astra. E ele tomou uma série de Ivy. É o Ivy, né? E ele tava jogando de Astra. E ele tomou uma série de execuções da G2 no bomb dele que eram bem difíceis de se segurar. E eles, pro estilo de jogo que eu vou mostrar que eles estavam jogando aqui, jogar dando gamble, largando um bomb completo, não compensava tanto. O que que eles fizeram dentro do campeonato? Quem Eles não sabe, gamble é apostar um lado, tá? É bom explicar isso, né? Quando você dá gamble num lado, você, tipo, meio que aposta que vai ser, tipo, B
e deixa o outro bomb Cara Sastra take. por um Cypher e casou como uma luva. E aí eu vou mostrar pra vocês uma sequência de adaptações que eles fizeram dentro do jogo contra a própria G2 pra poder... Uma sequência que vem de leitura de jogadas e leituras de o que eu posso fazer no próximo etapa. De adaptações que são rápidas. Então, a gente vai começar aqui. A gente vai começar com uma jogada que o Francis, que no caso era o Yoro deles, ele morre meio e, cara, eles nem hesitam em jogar forte B largando A. Então é um conceito de jogo isso. Eles tomaram um kill rápido e eles já entenderam para onde eles tinham que jogar. Para cada mapa que eles jogavam, eles tinham zonas de preferência de largar uma posição para poder jogar forte. Então eles estão jogando uma split. Aconteceu um pagode Pera, não entendi. Associei. de jogo isso. Eles tomaram um kill rápido, largando e, cara, eles nem hesitam em jogar forte B largando A. Então é um conceito de jogo isso. Eles tomaram um kill rápido e eles já entenderam para onde eles tinham que jogar. Para cada Sim. mapa que eles jogavam, eles tinham zonas de preferência de largar uma posição para poder jogar forte. Então eles estão Protocolo. jogando uma split. Aconteceu um pagode. Eles vão preferir largar a B da split, brigar forte meio, brigar forte A, do que segurar a B. Porque eles sabem que vale mais a pena botar corpo nessas duas posições, numa posição, quando você está na desvantagem num 4v4, do que você jogar tentando cobrir o mapa todo e depois você tá morto. Você tá com 4 caras vivos. Vai ter um cara jogando B, vai ter um cara jogando meio, tem um cara jogando rampa A, tem um cara jogando A. Isso não vai produzir nada pra você. Eles entenderam muito bem, ao longo dessa última temporada, quais zonas de cada mapa que eles podiam largar a zona, que eles falaram assim, essa zona dá pra fazer retake. Então, vamos trocar ideia sobre isso daqui. Se liga nessa jogada. G2 já começa com um spot meio, Diodmo já dá um slide e já rasga o Francis. Loucura. Pô, beleza. Controle meio da G2. Ivy já pocou 2 caras. O que eles já fizeram? Largaram A. Largaram A. Pelo sim, pelo não, vale mais a pena. Larga essa aí e a gente vai jogar forte aqui nessas posições. Acabou. Ah, mas se eles forem meio e depois da volta A tem um cara... Não tem problema. Tanto é que tem um cara aí, eles só vão fazer o quê? Valorizar números. Beleza, então vamos passar essa jogada, vamos pra próxima agora. Vamos lá, esse round 2-1 aqui, o que esse round ele é? Só pra Ele é uma complementar o que ele tá falando aqui, vou dar um exemplo. Quando eles largam a A, dá pra ver, opa, eu tô tampando o mapa, chat. Caramba. Ih, caceta. Cara, vou dar um feedback pro Shao aí, principalmente fazer react do vídeo dele, mano. Seria bom ele não colocar o jogo full screen, mano. Só pra eu conseguir posicionar minha câmera. Fazer react é difícil dos vídeos dele. Não que ele seja obrigado, né? Puta, onde é que eu vou deixar agora? Fudeu. Valeu, Sassi. Ah, pronto? Pô, guys, mas é bom pra ele, mano, da galera fazer react. Não é só eu, não, mano. Niang pode fazer, Spaca pode fazer. Aqui eu vou tampar, mas é importante mostrar o mapa. É, tipo, é bom você editar o seu vídeo pra conseguir fazer react, tá ligado? É boa, pô. Não vale mais a pena. Larga essa aí e a gente vai jogar forte Quer aqui. fazer? O que eu ia falar mesmo? Ah, é. Verdade, ele falou aqui, né, que eles largam A. Por que eles fazem isso, tá? Se os caras vão pra A, por exemplo, o cara pode estar costas, tá ligado? Os malucos estão junto aqui, eles vão decidir quebrar o mapa juntos, né? Em avançar 3 na B, avançar 3 meio, enquanto um olha costas, enfim, eles jogam juntos, né? A NS entendeu isso, porque hoje em dia o meta é muito diferente, eles podem fazer isso, né? Principalmente com A-Lay. Posições. Acabou. Ah, mas se eles forem meio e depois da volta A tem um cara... Não tem problema. Tanto é que tem um cara aí, eles só vão fazer o quê? Valorizar números. Beleza, Aí, ó, então vamos avançou passar essa B. jogada, vamos pra próxima agora. Aí, Vamos lá, avançou. esse round 2-1 aqui, o que esse round ele é? Ele é uma masterclass de como você jogar tempos diferentes dentro do mesmo round, brigando. Sim. A Nogshin, eles não aceitam jogar sem informação no mapa. E a informação para eles é ganhar espaço, troca de espaço. Uhum. Então a G2 vai fazer uma execução em 5 no bombe deles. Eles ganham a primeira briga, só que eles não ficam esperando para no fade da smoke o adversário dominar, não. Eles no fade da smoke, eles vão brigar, irmão. Sim. Eles não vão aceitar que o adversário dite o pace do jogo. Eles vão brigar. Então olha só como é que vai rolar isso daqui. O G2 vai para uma execuçãozinha na B. Rola só um spot meio só pra dar aquele fake padrão. Ó, no round anterior a gente foi dominar meio.
Então olha pro meio enquanto a gente executa B. Então eles venderam uma informação falsa, usando o round anterior deles para poder já vender essa informação. Só que o time da Nogshin já estava dentro do padrão deles ali e eles aceitam brigar. Então a G2 preparou um round, esse round, em função do round anterior que eles jogaram. Pope Francis quebra o drone, kill, trade. Aí tá lá, 1 minuto e 10. Olha essa smoke em pé. Ó, olha essa smoke em pé. Olha como é que os dois jogadores se movimentam lá atrás. O RB e o Francis, ó. Swingaram num minuto, juntos. Vão swingar de novo. Swingaram de novo. Eles smokam. Mais uma vez, largaram A pra Jesus. Tem ninguém na A. 48 segundos, não tem ninguém na A. Que ele sabe dos dois E também. eles estão jogando só com o quê? Meio e B. Não dá pra cobrir o mapa todo, irmão. A nossa informação é isso. Sim. Não pararam de brigar. Agora largaram B com 34 segundos e foram reclinar o meio. Então o tempo É que inteiro isso, mano, isso aí é conceito de FPS no geral, né? É igual CS. Tipo, quando você tá numa vantagem de 4x2 e você não quer deixar os caras voltarem ou perder informação. Eu lembro que antigamente, cara, pra você não perder essa info, você fazia o quê? Você mandava a ponta avançar costas, certo? A NS mudou isso. A ponta não avança, a ponta só marca, né? Ou marca ou grupa, né? Eles smoke. Porque hoje em dia, cara, você... Como é que eu posso explicar? Seria mais fácil mostrar uma VOD antiga, mas tenta lembrar aí, chat. Quando a gente jogava em 22, quando vocês assistiram Vault 21, até mesmo 23, né? Porque era Harbor Sky, eram composições onde... Vou dar um exemplo. Se o cara das costas aqui morre, né? Ou alguém morre tentando pegar uma info, trocando tiro, você seria muito mais punido por conta das habilidades dos bonecos, tá ligado? Tipo, você tinha um spot que vinha mais cedo, você tinha uma execução melhor, você tinha skills que era mais fácil você execar, skills que era mais fácil você jogar um pós-plant. Por exemplo, se o cara da ponta morre sem os caras gastar recurso, e eles têm recurso pro pós-plant, já era uma vibe tipo, nossa, fudeu, né? Pra fazer o retake. Porque os caras têm recurso. Só que hoje, a gente tem composições que você tem agentes que dão dive, né? Que se joga, que tem bang, uma Neon slidando, hoje tem Judge, né? Um cara que... eu falei zoando, né? O cara falou zoando aí no chat uma hora também, que a Neon tem um recurso muito importante, que é o recurso de bunar. E realmente é um recurso do boneco. Porque só esse boneco consegue bunar correndo. Só esse boneco consegue strafar correndo. Só ele que é capaz de tirar a mira, né? No jogo. Então... E aqui, obviamente, não tem Neon, né? O Waylay que tem um dash, o Yoro que tem uma bang, que tem um clone. Então, são bonecos, assim, que conseguem somar rápido, que não vai... Que conseguem baitar. Vou dar um exemplo, sei lá, os caras têm... Vamos dizer que o Leaf coloca... Plantar a bomba, o Leaf tem uma estrela ali que ele vai puxar quando os caras for fazer o retake. O cara joga uma bang ou um clone do Yoro, na hora o Leaf vai usar o puxão. Então, ele já deu o pump, né? Ele já deu o fake. Então, hoje em dia, é muito diferente o Valorant, né? E a NS entendeu isso muito rápido, antes de qualquer um, né? Por isso que, obviamente, né, além de entender o meta, eles tinham as pessoas certas ali que, pô, o Dumb é absurdo de Neon, né? Tem o Francis que era absurdo de ouro, enfim. Mais uma vez, largaram A pra Jesus. Tem ninguém na A. 48 segundos, não tem ninguém na A. E eles estão jogando só com o quê? Meio e B. Não dá pra cobrir o mapa todo, irmão. A nossa informação é isso. Não pararam de brigar. Agora largaram B com 34 segundos e foram reclinar o meio. Então, Sim. o tempo inteiro eles estavam jogando, movimentando, pegando posições de briga dentro do mapa. Então, recapitulando, o que eles fizeram nesse round? A G2 tentou vender um fake, domínio que já tinha rolado no round anterior. Foram executar reto. Eles ganharam a primeira briga e eles contaram para no tempo do fade da smoke. Falaram, mano, no fade da smoke abre picando. Acabou a smoke no 1 minuto e 11, sei lá. Eles abriram os dois juntos. Você vê que os caras nem banga, mano. Tipo, tá vendo? Abre picando. Acabou O Yoro tem 2 bang no bolso. Ele decide não bangar. a smoke no 1 minuto. Tipo assim... Ele podia bangar aqui? Mano... Ele podia bangar, tá? É que ele tava no feeling aqui, deu a cara. Acho que ele não queria perder tempo do fade da smoke. Eu acho que ele perdeu o timing.
Tanto que eu acho que essa call foi do RB. Tempo do fade da Smoke, fala, mano, no fade da Smoke abre picando. Vou dar um exemplo. Se a call vem do Ioro aqui, antes do fade da Smoke, ele provavelmente bangaria. Tá ligado? Aí ele vai dar o Acabou a repique. Smoke no 1 minuto e 11, sei lá. Aqui, ó. Agora eles abriram bangou. os dois juntos e abriram picando. Então, se Entendeu? Tipo assim, ao mesmo tempo, se eles dão a cara aqui e não vê ninguém e o Francis não bangou quando eles deram a cara, a G2 não sabe onde tá o Ioro. Tá ligado? Tipo, tem os seus pontos positivos e não vai, pelo amor de Deus, não vai abrir sem bangar só porque eu falei isso, tá? Você tá jogando ranked, pai. Ninguém ali tá pensando na sua informação, não. Mas o Ioro poderia voltar com TP? Poderia. Mas aqui já é 1 minuto já, né? Vai escutar no mapa. Mas o fato deles abrirem aqui, se eles não verem ninguém, eles já estão suspeitando, tipo assim, porra, cadê o Ioro? Será que ele voltou? Mas se o Ioro banga e não vê ninguém, eles escutam a bang, eles já têm informação que o Ioro tá na B. E que eles deram a cara, então a G2 teria informação que a NS limpou a B. Deu pra entender? Tipo, sacou? Você usar uma skill, você tá dando informação pro adversário. Certo? Se ele banga de começo e não vê ninguém, eles não punem ninguém, a G2 já sabe que tem no mínimo 2B. Então eles já deram a informação pros caras, porque eles não sabem se o Ioro voltou ou não. Né? Então eles dão a cara primeiro, pegou uma kill ali. Se eles spotam alguém, não pega a kill, eles bangariam. Mas eles preferiram o quê? Jogada na cara em 2, porque se um morre, o outro já vai dar trade. Tá ligado? A falta de info é uma info. Não usar recursos pra não saberem onde eu tô, noted. Então, esse é meu medo de falar essas coisas, né? Aí agora os caras vão abrir sem usar recursos, sendo que é o contrário. Mas, enfim, esse é um estilo de jogo que a NS trouxe, né? 1 minuto e 11, sei lá, eles abriram os dois juntos e abriram picando. Então, se rola uma trade, eles querem que pelo menos essa trade seja positiva pra eles. Eles não vão esperar uma situação do adversário sair cercando eles devagar. Brigando por informação. É brigar por informação, é brigar por espaço, brigar por kill. É assim que os caras veem o jogo. Beleza. Aqui que vem o ponto importante do vídeo. O round 5-2. O que acontece? A Nogshin começa a voltar no jogo e a G2 entende, mano, a gente tá tentando fazer essas execuções de ponto, não tá dando certo. Vamos voltar pra onde a gente matou os caras no meio. E aí a G2 vai lá, Esse jogo foi faz bom. uns 2 rounds. Foi muito bom Se eu esse não me jogo. engano. O que a Nogshin entende? Se eles querem brigar meio, a gente vai brigar meio. Say no more. Se você quiser brigar meio, a gente vai brigar meio. E eles vão pra essa ideia. Vamos lá. Eles vão pra uma briga meio e tudo que eles querem quando eles forem fazer o retake A é ter alguma informação. É importante lembrar que o Dumb tem ult também pro retake, tá? E essa jogada aqui pra mim foi o trigger que provavelmente eles usaram Ele pra pode ultar na substituir reação. essa Astra por um Cypher. Por quê? Olha como é que essa jogada aqui ela vai desenvolver. Olha o desenvolvimento dessa jogada. Kill. Foram lá com um desenvolvimento dessa jogada. Kill. Foram lá com 1,32. Mataram o Jojimon. E eles voltaram correndo A. Só que eles não sabem se tem A ou não. Então o que eles já fazem? O X-Royce, ele tá dronando da base. Pra não deixar o cara pegar espaço. Pra poder reclinar a informação da A. Tamanho medo de alguém já ter passado. Sim. Então eles já estão muito atrás na leitura. Porque eles estacaram num site, gastaram um drone completamente recuado. Num momento horrível. Só pra poder reclinar uma informação que, Dá pra ter clinado sem o drone. tipo, é válida. Só que é aquilo. Você tem que realmente rechecar a informação porque alguém pode ter passado. Só que você gastou muito tempo e recurso pra isso. Sim. E aí ele ficou completamente sem timing. O que acontece? No próximo jogo, eles já botam um Cypher que amassa o jogo. Quando eles vão fazer esse mesmo movimento, sabe o que o Cypher faz? Ele deixa as traps dele lá. Sim. Se alguém passar, ele sabe que essa trap ativou, e aí sim eles precisam brigar. Se essa trap não ativou, eles sabem que o site não é deles. Então, essas são as adaptações que um time muito bom traz. Agora vamos para a parte de trocação de jogo deles, do tipo assim, tiro, como eles montam a economia deles. E aí vamos lá agora. O que a gente vai explicar em relação? Calma aí que perguntou. Quer dizer que a rotação de mapas e nerfs, buff de personagens pode favorecer certos estilos de jogar? Sim. Cara, você já jogou LoL, Raz? Puta. É que eu consigo... Esses exemplos, cara, eu consigo dar exemplos perfeitos do League of Legends. Do Valorant ainda não.
Porque é muito novo ainda. Não sou doido, não. Tá, eu vou tentar te explicar de uma maneira mais tranquila. O que acontece? No LoL, cara, existiam times específicos, falando do Brasil mesmo, até lá fora, né, óbvio. Mas falando do Brasil, existiam times que eles tinham, sei lá, um cara que jogava no mid, né, na lane do meio, que esse cara, ele era muito bom com bonecos de magia, né, de AP. Boneco, tipo boneco mago, vamos dizer assim. Então ele sempre jogava uma matchup bem, tinha pressão na lane, ele era um cara bom, certo? Só que, quando o meta foi pra AD Carry, que é dando, o boneco que tá dando físico no meio, ele já não teve o mesmo impacto que ele tinha antes com o mago. Certo? Tá acompanhando aí? Beleza. O que significa? Meio, a lane do meio do LoL, ela é a lane mais importante do jogo, né? Era, pelo menos, né? Agora, porra, quem sou eu pra falar alguma coisa aqui? Mas quando eu jogava. A lane do meio do LoL, ela é curta, os minions chegam antes. O que significa? Se o cara que tem a pressão no meio, ele consegue espalhar a pressão pelo mapa. Pro topo ou pra baixo, certo? Então, quando rola essa mudança de meta e o cara que tá jogando no meio, ele não tem mais o impacto que ele tinha antes no meta passado, o time todo fica uma merda. Eles se perdem. Porque eles não têm mais a pressão do meio. Eles não têm o mesmo impacto que o cara tinha antes no meta. Agora, pensando tudo isso, tá? Pensa no Valorant. Vou dar um exemplo aqui, Raz. Porra, meu amigo, mas tá ligado. O Aspa sem o Yoro. O Aspa sem a Neon. Ele não tem o mesmo impacto que ele tinha antes. Certo? Porque o meta era Jet. Entendeu? Essa é a parada que diferencia bastante os times. Então, isso é o motivo também do top 4 hoje no Américas. Eles estão jogando bem, tá? Não me entenda errado. Mas o meta, ele ajuda certos times a melhorarem como coletivo. Porque o cara já é bom com aquele boneco naturalmente. É talento. Tá ligado? Ele já tá confortável. Ele jogou com aquele boneco ali, treinou, ele já tem ele domina aquilo, né? Então, quando você tem isso tudo dominado na sua cabeça, você sabe o protocolo, você tá confortável com você sabe o que você tem que fazer, qual que é o próximo passo, aí a mecânica, ela vira consequência. Entendeu? Porque você não precisa, tipo... Você não tá jogando desconfortável numa partida. Você tá jogando meio que no modo automático, fazendo a coisa certa, e você só precisa matar. Tá ligado? É igual o Exter no Ascension, perfeito. O Exter, quando vai pra controlador agora na Envy, a gente fica zoando o cara que tá menos 30, menos tudo aí. Só que quando o Exter tava jogando de ouro no Ascension, ele era o cara mais impactante. Inclusive, se não fosse o Exter, a Envy nunca tinha ganho o Ascension. Impossível. O Exter e o Baby J eram os destaques, né? O Inspire, no caso, eram os destaques da Envy. Só que aí mudou o meta, tá ligado? E aí, agora? Ele tá tendo que se adaptar. E aí, e essa falta de adaptação pune muito o jogador. Muito. Porque o público, com todo respeito a vocês, obviamente, a galera não sabe disso. Eles não têm esse conhecimento do quanto isso impacta um jogador. Então, quando a gente fala que esse jogador tá numa fase e tal, que ele tá sem mira, isso pode ser... A causa disso, né? Pode ser essa parada do meta. Entendeu? Eu sofri muito disso. Principalmente em 2023, quando Sky virou meta. Sky não era o meu estilo de jogo. Minha Sky sempre foi mais pro lado suporte do que pro lado trader. Agora, se você for ver o Cauãzinho, ele de Sky, aquele meta era do Cauã. Porque ele era muito bom tradando. Ele era uma ótima Sky. Entendeu? Ele ia pra frente. Ele jogava de um jeito muito mais proativo de Sky. E eu era mais passivo de Sky. Eu pegava mais a info, jogava na informação, eu não ia no modo agressivo de Sky flechando. Então eu tive que me adaptar. Eu demorei 1 ano pra me sentir confortável com a Sky. 1 ano, mano. Pra realmente, tipo assim, entender. E não é a questão que, tipo, eu não tinha o conhecimento. Mas sabe o que me atrapalhava muito, cara? De verdade mesmo? Cara, tô rindo de falar. O ego, mano. E essa é a parte mais difícil. Todo jogador tem um ego absurdo. Então, eu fui entendendo isso com o tempo, com experiência, tá ligado? De você
aceitar, é isso que o Shaw tá falando, né? De você aceitar. Isso me lembrou o quê? Eu lembro quando eu tava no final de 23, tava todo cagado, o que eu fiz, né? Eu assisti todos os meus jogos quando acabou o ano de 23, quando o Zelzas entrou e tal, a gente entrou no off-season. Eu assisti todos os jogos, né? Fiquei uma semana assistindo. E eu fiquei analisando minha gameplay, porque tinha games que eu fui bem. Aí eu peguei um exemplo, tipo, pô, quando eu joguei contra a Loud 23, a gente perdeu, mas eu joguei muito bem aquela partida. Por que eu não consegui performar igual eu performei contra a Loud, né? E aí eu fui vendo, assistindo meus jogos, o quanto o meu estilo de jogo nas outras partidas sem ser contra a Loud, o quanto eu era passivo jogando de Sky. E contra a Loud, sendo totalmente honesto com vocês, tá? Contra a Loud, eu queria amassar os 5. Eu queria que se foda. Tava nem aí pro meu time. Eu falei, mano, eu vou amassar esses 5 aqui, tá ligado? Então isso, eu comecei a jogar mais pra frente. Eu comecei a flechar e dar a cara. Eu comecei a falar, mano... Mano, vocês dão risada, obviamente vocês são público, mas eu tô só explicando o meu lado como jogador, tá? E aí eu assistindo isso depois do ano todo, depois do ano ter acabado, eu percebi. Que eu falei, caramba, cara, eu demorei um ano pra perceber isso. Puta que pariu, ninguém me falou nada, tá ligado? Ninguém no meu time tinha percebido isso, ninguém me falou porra nenhuma. E eu demorei tanto pra perceber isso, porque eu tava com tanto problema, né? Nessa época eu tava, pô, todo cagado, tava com depressão. Os caras mandando foto de pica aí no DM. A torcida da Loud me chamando de Judas. Né? Tava um momento difícil. E isso me cegou, tá ligado? Eu não sabia disso. Porra, teve de tudo em 23. E isso me deixou cego. Então isso... Uma coisa que era pra eu ter percebido durante a semana de treino, eu só fui perceber depois quando acabou, cara. Entendeu? Existem vários arrependimentos como jogador, mas ao mesmo tempo é difícil eu saber... Não tem como saber de tudo, né, cara? E são fases e momentos da vida. Mas tudo que o Shaw tá falando aqui, cara, é o que ele falou pra mim uma vez. Pô, o Saci, quando fala isso, pra ele é básico, né? Pra ele é fácil. Ele pensar assim, ele fazer isso. E aqui, o que o Shaw tá falando, parece fácil. Parece o básico, né? Só que não é, mano. O mental do jogador é muito... Pô, cara, é difícil, mano. No fundo mesmo, a gente é um bando de nerd que gosta de jogar videogame, mano. E ninguém ensinou essa pessoa a ser atleta. Ninguém me ensinou também. Entendeu? Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Felizmente, o nosso cenário de esporte eletrônico é muito novo, né? Então, cara, o meta ele prejudica muito certos jogadores e é por isso que eu sempre falo o porquê que o Faker é tão foda no nosso cenário. Porque não importa o meta, irmão. Esse cara não reclama. Esse cara se adapta. Ele não perde tempo. Tá ligado? O player que não perde tempo, tipo assim, ele só quer... O jogo tá desse jeito, o jogo mudou e ficou assim agora, beleza, vamos adaptar. Sacou? Tipo, esse é o tesão do cara. Imagina, mano, você acordar todo dia e ter o mesmo jogo, o mesmo meta todo dia, mano. Tipo, o cara usa essas mudanças de meta como motivação pra ele melhorar como jogador. Porque quando o meta muda, ele é obrigado a aprender coisas novas. Até um ponto que ele chega que ele vai saber jogar a maioria dos metas. Tipo, ele joga de AD, joga de AP, joga de, pô, o mid agora não é foco. Agora, falando do LoL mais uma vez, pô, agora os objetivos neutros são muito mais valiosos. Agora você tem que invadir a jungle, tem que priorizar dragão, agora tem um arauto, entendeu? Foi mudando o meta. E ele foi entendendo o jogo. E, tipo, você usar isso como motivação, ao invés de reclamar, isso te torna um jogador muito melhor e à frente do seu tempo. Entende? E isso eu tive em 21 e 22. E depois que eu fui pra 23, cara, eu sofri disso. E eu demorei pra perceber. Tá ligado? Porque eu podia ter ajudado muito mais o meu time, eu podia ter evoluído muito mais como jogador. Enfim. Falei que não ia pausar, né? Falta 7 minutos, eu falei pra um caralho aqui. Peraí, deixa eu fechar. Teixeira, quando você for fazer esses cortes aí pro canal, dá uma editada aí pra não ficar tanto tempo. Valeu, Mas Saci. enfim, passa essa visão pro... Cara, galera, não basta tipo o Shao falar isso ou eu falar isso pra alguém.
a pessoa ela tem que perceber sozinha. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Tipo, e às vezes, cara, infelizmente, a pessoa só percebe quando ela se fode, mano. Quando ela é quicada, quando ela se performa muito mal, quando ela vê outras pessoas que, tipo assim, na teoria, aquele jogador não tem o mesmo nível, né? Que o jogador tá chorando. Mas, pelo fato dele se adaptar ao meta, ou do meta estar mais favorável pra ele, consequentemente, ele vai se tornar o melhor jogador no momento. Sacou? Então, é de pessoa pra pessoa, cara. E vamos ser sinceros, se fosse tão fácil aqui, porra, todo mundo seria pro player, né? Todo mundo seria atleta, todo mundo, porra, era só jogar bola, enfim. Não é fácil. Só uma trocação. Aqui vai uma parada muito importante que vai abrir a mente de vocês. Por isso, você que ficou aqui até agora, nesse momento no vídeo, você vai ser agraciado com conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador. Ele é libertador. Uma Ele é vez que libertador. você aprendeu uma Eu li isso num parada, livro, não sei qual, mas... isso não vai sair da tua cabeça. Você vai começar a enxergar as Isso. coisas de um jeito diferente. Qual que é o conhecimento aqui que libertou muitos duelistas? Ah, por que a Judge tá bugada? Por que a Judge tá valeu, bugada? Sassi. É que as pessoas Bugada olharam não. um cara muito bom jogar e entenderam. Pô, mano, essa dinâmica de jogo do moleque aqui é violenta. Vamos jogar em cima disso daqui. Qual que é a dinâmica de jogo Ele mostrou a dele? capacidade da A 12, dinâmica né? de jogo dele é a seguinte, irmão, que o Dambi mostrou ao mundo é: não jogue de 12 só quando você estiver num low buy. Aprenda a jogar quando você estiver jogando round de arma. Você tem economia. Então, uma Judge, numa posição que o cara quer brigar Vini forte, mandou rápido, 5 ela reais. rasga. As pessoas não percebem que entender algo é diferente de saber algo. Conhecimento é diferente de informação, rapaziada. Verdade. Vou desligar o Pix, tá, Vini? Só avisando geral também. Cara, é que você ter a informação não significa que você saiba disso, né? Você entenda disso. É por isso que quando eu jogava com a galera, eu nunca, tipo, dava resposta pra eles, né? Caralho, esqueci o nome disso. Mas eu sempre perguntava, porque eu tenho que fazer a pessoa se perguntar, né? A pessoa que tá do meu lado. Tipo, parece muito grosso. Lembra daquele vídeo do... Puta, vai sobrar pro Les aqui. Lembra do vídeo do Les? Uma hora que eu tava sentado lá no CT da Loud. Aí ele falou, mano, mas eu perguntei, mas por que você fez isso? Qual que é a explicação, tá ligado? Tipo, porque eu preciso entender o raciocínio dele e fazer ele se perguntar se ele realmente acha isso correto ou se existe uma opção melhor. Tá ligado? Você tentou fazer isso comigo enquanto a gente arrumava o gimbal. Porra, o Teixeira me estressou, mano. Que ele tava aqui em casa. Nossa senhora. Caralho. O Teixeira, ele não... Tipo assim, eu falei, tem um vídeo aqui que o cara ensina a mexer no gimbal pra gente usar lá em Santiago. Vamos ver o vídeo? Que eu já vi, né? Vamos ver o vídeo junto, aí você vê, e depois do vídeo a gente vai testando e arrumando as coisas. O cara começou o vídeo, dava 15, 20 segundos do cara falando, o Teixeira pausava, entendi. Aí ia lá mexendo no gimbal. Eu falei, mano, você não entendeu, irmão. Você tá copiando o que ele tá fazendo, Teixeira. Pera, mano. Deixa o cara terminar de falar, cara. Beleza. Aí dava 1 minuto de vídeo, pausou. Então se você faz isso... Falei, Teixeira, não vai dar, mano. Ou a gente não vai terminar de ver esse vídeo aqui, ou eu vou pegar o gimbal e eu que gravo. Porra, não dá. Tá ligado? Aí a gente viu o vídeo. Aí o Teixeira aprendeu a mexer no gimbal. 2 caras. E é muito fácil pra Neon poder matar esses caras. Sabe por quê? Porque ela tem stun. Então, o primeiro cara que ela matar, se ela quiser já devolver um stun no pé, ninguém passa. Ela chega rápido Como é que nas é? Desculpa. posições. Perdão. Então, uma Judge numa posição jogando round de arma. Você tem economia. Então, uma Judge numa posição que o cara quer brigar forte rápido, ela rasga 2 caras. E é Sim. muito fácil pra Neon poder matar esses caras. Sabe por quê? Porque ela tem stun. Então, o primeiro cara que ela matar, se ela quiser já devolver um stun no pé, ninguém passa. Ela chega rápido nas posições boas. De ficar close, de ficar encurtada com a Judge. A grande diferença que essa Nogshin ela apresentou era pilares básicos, boa leitura de jogo. Pô,
Então eles trouxeram composições adaptadas ao meta do jeito certo de jogar. Ioro Tier S. Por quê? O Francis, pode parecer que não, mas ele era um duelista teta Ah, pra jogar de perfeito, Ioro. mano. Porque ele conseguia ter muita presença de mapa. Ele tinha Ele era muitos perfeito, piques Diego. sólidos em diferentes posições. Então ele era um operator de elite jogando dentro do jogo. Então ele conseguia dar presença global de briga pros caras. Jeito de buildar a economia. Como eles montam a economia deles. Então vamos lá. Olha esse round aqui. Round 6-1 contra Paper X na final geral. Jogando contra Paper X. Olha a economia que o Dumb tem. O Dumb tem 4.600 ou é 4.900? 4.600 que ele tem de economia no banco. E ele tá de Judge. 6-1. Pô, mas peraí, ele tá de Judge? Mas como assim, Shao? Eu jogo 10 DM por dia. Eu sou cracudo no Demônio é minha mira. No Kovac eu faço 1 zilhão de pontos. Ninguém liga. O cara vai Foda-se. vir chegar aqui na final de Judge. Ele vai fechar uma posição, fechou rampar. Tomou paranoia. Posição é dele. Olha o stun de volta aí. Como é que você faz alguma coisa? Acabou. De um lado tem um Yoro picando. Eu falava isso pra Eric direto. Falei, Eric, você pode ser 1000 vezes melhor que eu na mira. A gente vai jogar um campeonato lá contra Slick, irmão, eu vou te matar e você vai estar de lado. Todo round. Você é uma anta jogando. Isso foi no primeiro mês lá na lounge. A posição é dele. Olha o stun de volta aí. Como é que você faz alguma coisa? De um lado tem um Yoro picando. Do outro tem um maníaco de Judge que não vai largar rampar nem a cacete. E aí? Uhum. Você tem que o tempo inteiro jogar forçando brigas dentro do mapa. Então, olha como é que ele vai redominar o meio. Ó, olha como é que ele vai redominar o meio. Pope Francis. Dá pra Olha ver pelo isso. mapa. Ele simplesmente redominou corda e lançou 2 caras. Então a gente entra naquilo de novo. Qual é a posição que a Nogshin faz muita questão de ter? Meio e A. Meio e A. Ok? Contra Paper X. Vamos para a próxima jogada. Uma coisa só, tipo assim, um exemplo, né? Aqui ele compra a Judge, obviamente, porque eles já têm um setup de Viper Neon A contra o domínio rampa da Paper X, né? A Paper X fazia muito isso com o Jing. De jogar uma paranoia do rato e eles dominarem a rampa forte junto com o Lobo da Fade aqui e tal, né? Tomou. Por isso que ele compra a Judge. Se não é um domínio A, aqui, bem provável o que ele faria aqui. Ele provavelmente ou ele voltava no meio, na corda, e redominava meio com a parede da Viper, que tá pro meio, ou ele avançaria A e ficava close aqui, né? Fazendo pressão. Então, tipo assim, mesmo se não tem esse domínio rampa, não quer dizer que o round tá perdido. Existem protocolos, né? Então, mas eles tiveram a leitura de jogo, que aí o Shao falou que eles têm boas leituras de jogo. Você tem que. Olha, então a gente entra a Nogshin faz muita questão de ter meio e A. Meio e A. Ok? Vamos para a próxima jogada. Bom, agora a gente vai pro round 8-2. O que é esse round 8-2 eu quero mostrar para vocês? Uma parte eu já expliquei para vocês. O que é a economia que a Nogshin monta e o quanto ela faz eles terem mais armas, mais brigas com Sei que você comprou uma casa, mas dá uma moral aí nos ADs. Ué, dá uma moral no sub aí também. Comprei uma casa agora. consistentes. Tá pago não. E aí agora vai chegar a parte do Ioro, posicionamento global. Posicionamento global, Por isso, roubado. por isso que alguns times eles eram tão desbalanceados jogando de Ioro, porque eles já sabiam começo, meio e final do round. O que eles tinham de planos para isso. Então você vai ver o seguinte, o Dumb ele começa fazendo a mesma movimentação da rampa A, então ele vai lá na rampa A, dá um pulo, vê se tem gente pra ele, eles estão tentando vender uma informação que eles vão rushar por baixo, aí o que ele faz? Ele já volta correndo por baixo pra poder jogar junto com o Ivy. Pra stunar. Beleza, isso é o lado da A do mapa, só que quando você olha do lado da B, tá rolando um high-low pronto a poder matar quem vai abrir garagem. O que acontece? Vamos lá, o Something vai abrir, ele morre e o Ioro já deu TP lá na A. Sabe o que o Ioro vai fazer? Vai redominar a rampa. Então o Ioro A acabou bang. de matar com 1,25 o cara e ele já vai redominar uma rampa A, vai redominar um meio. Olha como é que eles estão redominando o meio aí com 1,10. Absurdo, mano. Esse time é 1,10, muito ó, bom. 1,10. Olha a loucura que rolou ali. Isso daqui é um time que merece ser campeão mundial, porque o tempo inteiro eles estão tomando decisão no mapa. Sim, eles estão conscientes. Então, vou até acabar já esse review aqui. Então, assim, já falei bastante sobre os caras. E qual é o ponto aqui?
Aqui eu só apresentei qualidade pra vocês de um time que masterizou o máximo daquele meta Uhum. e agora eles estão tentando se reencontrar. Esse time aqui, ele não é menos time do que ele já era, não. O Dumby continua sendo o cara que desbravou esse meta de Neon Judge, que buildou a economia dele enquanto você tava jogando 300 DM, ele tava lá entendendo como jogar com a gente dele sem impactante. E aí, sabe o que aconteceu? O meta mudou. E agora, se você for ver essa mesma Nogshin, eles não estão com a mesma consistência, porque Então. eles estão tentando se reencontrar. E é por isso que vocês estão vendo alguns times caindo. Por quê? Porque Exato. esse processo de readaptação ele é difícil. Você achar uma nova identidade. Antes você tinha um time que ele tinha presença de mapa global, bom operator e bom build de economia. Agora ele não tem mais presença de mapa global, ele não tem mais esse operator, porque o Dumb não joga de OP, ele até sabe jogar de operator, mas o Francis tecnicamente era o operator do time, era que nem o Koala Noob no time. Então você tem que achar uma nova identidade que seja boa, competitiva. E esse é o desafio dos caras. Esse é o desafio do meu time. Esse é o desafio de N outros times que estavam sabendo jogar o meta BBL também, anterior. né? É você se ajustar ao novo meta. Então, não tenham tanta pressa com alguns times de vocês acharem que, porra, só porque os caras ganharam um campeonato e agora começaram a perder que eles são bagres. Esquece. Isso não é Valorant, mano. Valorant ganha equipe que apresenta consistência, de entender o meta, de ganhou, perdeu, trocou composição, ajeitou aqui, ajudou ali, entendeu como quebrar uma composição no mapa, como quebrar um estilo de jogo, como dar um bom antitático. É isso que vai te fazer ganhar. Sim. Só que você precisa dar tempo para você se ajustar ao novo meta e à nova realidade. Mais uma vez, para de chorar igual um frango. Se a Neon for nerfada, eu vou achar um novo meta para meu time. Sim. Mas até lá, aprenda a usar o que tá forte. Não adianta. Mas sabe qual é o BO? Também? Isso é uma parada foda de ser coach de um time. Porque você pode ser você pode estar igual o Shao aqui. Falando, mano, beleza, mudou o meta, a gente vai achar um meta aqui. Mas isso não depende só dele. E é por isso que esporte é muito foda. Porque, mano, o time ele tem que ser. De certa forma, mano, o time tem que ser uma família mesmo, mano. Não tem como. Porque se ele tá tentando aqui e ele vê que o atleta que ele tem no time não consegue, mano, o que ele pode fazer? Às vezes não é nem conseguir, às vezes o cara não quer. E aí? Entendeu? Aí você tem duas opções. Ou você se adapta com o time que você tem, sabendo que vai existir uma desvantagem, ou você troca. Vai deixar o teu irmão morrer? Vai. Cara, que porra é essa, velho? Ô, esse meme. Alguém tem esse vídeo do BRTT aí, cara? Eu queria ver de novo. Eu nunca mais achei, sabia? Eu só achei o vídeo sério, o vídeo original. Conversa com o Asp sobre esses métodos, como ele precisa se adaptar? Não. Não converso. Sou amigo dele, cara. Não sou coach dele, não. Eu falo com ele sobre, tipo assim, aí, mano, vai fazer o que hoje? É adulto, né, guys? Estamos entrando no método Fênix, isso vai ser interessante. É. É igual, pô, no Challenges o cara tá lá chorando. Ah, não, tá bugada, irmão. Choro de p... Deus não escuta. Se adapta. Choro Joga de a puta, porcaria Deus não do escuta. boneco. Bota, joga de Judge. Para de jogar 60 horas de DM e vai lá, irmão. Tem gente que nem DM joga e tá reclamando. Acabou, deu, né? Curte, compartilha, me segue nas redes sociais aí que o nego não tá seguindo. Segue ele aí, hein, Chauzão. Bom vídeo, hein, E Chau? eu vejo vocês em breve. Gostei desse vídeo, até com essa patinha de caranguejo aqui. Tamo junto. Tamo É junto, nóis. tamo junto. Gosto de vídeo, mano. Legal. Cara. Foda, hein? Mas isso aqui é uma coisa que eu. Ah. Sempre falei, né? Mas enfim. É importante ele falar isso também. Acho que ele falou de uma maneira boa também. Ele deixou claro que, tipo assim.
Para as pessoas não ficarem tão surpresas porque X jogador, X time deu uma baixada e porque time Y, jogador Z que tá melhorando agora. O meta influencia muito, né? Ele fala calminho, o Shao. Ele fala calminho. Vou te falar. Choro de puta, Deus não escuta, né? Nesse meta atual, como seria ter presença global sem Neon? Nesse meta atual, você tá falando numa situação que a Neon não exista, tipo, não tem slide mais, não tem Neon. Cara, se a Neon não existisse hoje, sendo sincero, cara, com os duelistas disponíveis, eu acho que a Waylay seria a meta. Do jeito que tá ainda, cagada. Waylay Fênix, né? Ou a Jett. Cara, a Jett poderia ser por conta da Smoke. Mas eu acho que hoje, se não tivesse a Neon, a galera ia fazer um jeito onde a Waylay dasha e o Fênix vem no trade usando a Bang. Como se fosse uma Sky. De certa forma. Enfim. Mas eu acho que sem a Neon, cara, por exemplo, a Vyze não precisaria ser usada, então eles conseguiriam pegar mais informação com o Cypher, com o Killjoy, né? A Vyze não para a Waylay, então não faz sentido. A Waylay até baita a parede. Mudaria tudo, né? Eles jogariam talvez mais por formação, eles teriam que tirar a Operator da Waylay. Você poderia jogar mais de Astra, de homem segurando o bombe. Porque o único boneco que passa é a Waylay e ela dasha, né? Ela não sai correndo, bunando e ela não tem uma parede que nem a da Neon. A Neon é perfeita pra esse caso, né? Então, tipo, a gente fala que os sentinelas estão muito fracos, né? O cara falou peixinho, primeira vez no chat, sabe o peixinho? Os sentinelas estão fracos por conta do quão forte tá a Neon. Entendeu? Se tem um sentinela que é capaz de parar a Neon por completo, aí fudeu, vai parar todo mundo. Aí não vai ter como entrar nunca, né, num bombe desse. Enfim. Também pelos nerfs do Cypher. Cara, é que o Cypher você consegue lidar com ele ainda de Neon. Principalmente se você tiver um Sova, né? Tanto que a Vyze, ela tem o seu valor agora porque a galera joga de Fade. Por quê? A Fade, ela comba muito melhor do que o Sova com a Neon. Sacou? O spot dela é insta, tem o lobo. E a Fade para a Neon melhor, né? O Sova não para a Neon. A Fade spota a Neon muito mais rápido, né, no Ezek? Enfim. É o jeito que o jogo é jogado, mano. E eu não gosto, eu acho uma merda, né? Eu acho que foge muito do FPS, assim, mas... Se eu tivesse em atividade aqui, óbvio, que porra, tem que jogar de Neon, galera. Não tem o que fazer, tá ligado? E eu acharia maneiras de parar numa Neon. Posicionamento, comprar short, montar default específico pra um domínio de Neon. Tipo, esse jogo aqui que o Shaw tava mostrando, da Split aqui, eles não se preocupam com a B e fazem esse double totem aqui, porque os caras não tem Neon. Os caras não tem essa pressão, tipo assim, essa ameaça, né? Pô, o RB tá aqui na B. Nossa, mas é que B. O RB vai jogar uma paranoia. E os caras vão chegar somando. Não vai ter uma Neon correndo em cima dele de Judge. Ele vai ter tempo de jogar paranoia, vai ter tempo de smocar, vai ter tempo de dar TP. Quando você tá de homem contra uma Neon, você não tem nem tempo de dar TP, irmão. Você deu TP pra sair ali do backside, morreu. Sacou? Então, pra eles aqui, cara, essa grande final foi um frio do caralho.